Na aula 2, que foi dedicada ao pensamento sociológico, nós vimos que um dos objetivos principais da sociologia é problematizar a realidade social, ou seja, levantar questões sobre a vida humana em sociedade sobre assuntos que parecem inquestionáveis, né? Ou às vezes assuntos que a gente nem consegue perceber que existem, de tão introjetados que eles estão na nossa mente, né? Então, o objetivo da sociologia, nesse sentido, é fazer com que a gente pense sobre questões sobre as quais normalmente a gente não para pensar, né? Nessa aula agora, aula 6, né, nós vamos apresentar alguns exemplos de como pensar sociologicamente a realidade que nós vivemos, né? O que nós chamamos aqui de modernas sociedades capitalistas, ou seja, sociedades nas quais nós estamos inseridos e que apresentam determinadas características que merecem ser pensadas e que, no entanto, muitas vezes a gente não para pensar, né? Um dos aspectos, um dos exemplos, né, que podem nos encaminhar nesse sentido diz respeito às reflexões sobre o desenvolvimento tecnológico. Não é segredo para ninguém que nós vivemos numa sociedade que apresenta extraordinários níveis de desenvolvimento tecnológico. Podemos dizer que vivemos numa sociedade tecnológica e, normalmente, a gente tende a pensar ou abordar essa questão de um ponto de vista exclusivamente positivo. E, de fato, é inegável que o desenvolvimento tecnológico proporciona a nós todos, grandes benefícios, né? Ele aumenta consideravelmente o conforto da nossa vida cotidiana, facilita a realização de muitas tarefas, aumenta a produtividade do trabalho, né? Facilita extraordinariamente a nossa locomoção, a nossa comunicação, em suma, facilita muito, aumenta consideravelmente a possibilidade da medicina de combater doenças, né, de aumentar a expectativa de vida. Em suma, né, não faltariam aqui exemplos do quanto o avanço tecnológico é positivo na nossa vida. No entanto, né, é importante que a gente perceba também que alguns aspectos não são assim tão positivos quando a gente aborda a questão tecnológica. Uma boa pergunta para a gente tratar dessa questão seria qual a finalidade do desenvolvimento tecnológico? Ora, normalmente nós respondemos essa pergunta dizendo que a tecnologia atende, né, às nossas necessidades, né? O que de fato é verdade. Em grande medida, né, os avanços tecnológicos ocorrem para suprir ou atender necessidades que nós temos previamente. No entanto, isso nem sempre ocorre, né? É importante, nesse sentido, perceber que a sociedade capitalista é uma sociedade marcadamente consumista. Nós vivemos numa sociedade de consumo. Nesse sentido, a lógica capitalista faz com que as empresas, né, tenham interesse em criar necessidades continuamente. E muitas vezes, se nós pararmos para pensar, um determinado avanço tecnológico, ao invés de atender a uma necessidade previamente existente, ele na verdade cria necessidades para que a gente a gente se veja, né, diante da necessidade de adquirir determinado equipamento. Então, por exemplo, se nós normalmente, né, desejamos, né, termos um automóvel, não um carro, porque isso facilita a nossa vida, sem dúvida nenhuma, né? Aumenta a nossa capacidade de locomoção, né? de se movimentar, isso é real, é indiscutível. Por outro lado, muitas vezes nós, já tendo um automóvel, nos levados a acreditar que a gente precisa de um novo automóvel, que a gente precisa de trocar o carro com certa frequência, quando muitas vezes essa necessidade não é real. Isso ocorre com
com os nossos celulares, com os nossos relógios, ou seja, com os nossos equipamentos de forma geral. Percebam que uma dos setores das empresas que mais merecem investimentos, que mais mobilizam recursos, é o setor de publicidade, de propaganda. Por quê? Porque é através dela que as empresas nos convencem de que nós precisamos de coisas que às vezes, ou que nem sempre, nós precisamos. Né? Então, nós temos aí uma sociedade de consumo em que a tecnologia, em grande parte, não há dúvida, atende às nossas necessidades previamente existentes, mas em muitas outras ocasiões elas geram necessidades novas, elas artificialmente criam novas necessidades para nos convencer que a gente precisa de coisas que a gente nem sempre precisa. Né? Outro aspecto que também merece uma reflexão diz respeito ao que alguns estudiosos chamam de obsolescência programada, ou seja, muitos aparelhos são já fabricados previamente para durar pouco, né? Ou seja, para que a gente precise logo substituí-lo, comprar um novo, porque eles param de funcionar ou passam a ter um desempenho muito precário. Né? Então, esse é um outro aspecto. Quem nunca se defrontou diante da frase fica mais barato comprar um novo do que consertar o antigo, ou seja, os aparelhos funcionam quando eles apresentam algum problema pelo próprio uso, fica mais fácil jogar aquele aparelho fora e trocar por um novo do que consertar o pequeno problema que aquele aparelho tem presente. Ou seja, isso demonstra o quanto que o desenvolvimento tecnológico, sem dúvida nenhuma, proporciona enormes benefícios, mas muitas vezes ele está associado, esse desenvolvimento tecnológico está associado a situações não necessariamente positivas. Né? Outro aspecto que também é trabalhado aí na apostila que vocês têm acesso diz respeito à relação entre tecnologia e liberdade. Ora, normalmente a gente tende a acreditar, e isso muitas vezes realmente é verdade, que a tecnologia aumenta a nossa liberdade, na medida que facilita a nossa locomoção, facilita a nossa comunicação, né, que facilita o nosso trabalho, né, faz com que determinadas tarefas sejam desempenhadas com mais facilidade. Isso, sem dúvida nenhuma, sob um determinado prisma, aumenta a nossa liberdade. Mas a gente pode perceber também que isso nem sempre acontece. Né? O desenvolvimento tecnológico muitas vezes nos coloca dependentes de uma constante necessidade de desenvolver novas habilidades. O mundo digital, particularmente, é muito relacionado a isso, o que aumenta as nossas dependências, né? Seja, como eu estou dizendo, da necessidade de se adquirir novas habilidades, seja diante da necessidade de serviços de manutenção cada vez mais complexos, cada vez mais caros, complexos, sobre os quais a gente tem pouco controle, pouco ou nenhum controle. Outro aspecto nesse mesmo sentido, o desenvolvimento tecnológico tem aumentado ou diminuído o nosso tempo livre? Ora, a tecnologia, ao facilitar as tarefas, ao fazer com que as coisas sejam feitas com mais facilidade, tende, pelo menos teoricamente, a aumentar o nosso tempo livre. Né? Se para fazer uma determinada tarefa a tecnologia facilita, permite com que a gente desempenhe aquela tarefa com mais rapidez, com mais facilidade, isso teoricamente vai aumentar o nosso tempo livre, o tempo que a gente pode dedicar ao lazer, né, ao descanso, em suma, ao tempo livre. Mas é isso que realmente tem ocorrido nas nossas vidas, né? A proliferação de smartphones e redes sociais, como o WhatsApp, tem feito com que a gente tenha uma vida mais atarefada ou menos atarefada. Isso é uma boa reflexão, correto? E essa reflexão em torno dos aspectos sociológicos que envolvem o desenvolvimento tecnológico pode levar para outros campos, por exemplo, para o campo da questão ambiental. Né? É um tema bastante estabelecido, né, que o crescimento econômico, que é uma das consequências do desenvolvimento tecnológico,
tem produzido, isso não de agora, já há algumas décadas, impactos bastante significativos sobre o meio ambiente. Né? A questão ambiental é uma questão colocada para a humanidade já há algum tempo. Né? É evidente, acho que não há discussão sobre... Há discussão, sim, sem dúvida, quanto ao tamanho dos impactos, mas que existe um impacto que precisa ser levado em conta, não há dúvida. No entanto, há outros fatores que nem sempre são colocados e levados em conta nesse debate. Por exemplo, a diferença social, né, o quanto que os impactos ambientais ocorrem de forma diferenciada de acordo com os grupos sociais a qual nós pertencemos. Por exemplo, né, uma coisa que ilustra um exemplo que ilustra essa situação. Há uma preocupação bastante considerável com o uso abusivo de defensivos agrícolas, né, os chamados agrotóxicos, né, que produzem, sem dúvida nenhuma, alguns aspectos positivos também, ao aumentar a produtividade, ao aumentar a disponibilidade de alimentos para as pessoas, ao baratear os alimentos, que sem dúvida é uma coisa positiva, mas que produz também impacto sobre a nossa saúde. Né? Então, quando a gente pensa esse aspecto, olha, os impactos não são os mesmos para um trabalhador agrícola que manuseia uma substância tóxica, muitas vezes altamente tóxica, que tem um impacto direto na saúde dele. Os consumidores, né, que consomem um produto agrícola produzido com excesso de agrotóxicos também tem impacto sobre a sua saúde. Agora, do outro lado, as fábricas, as indústrias, né, as empresas que produzem esses produtos aumentam seus lucros, têm lucros extraordinariamente altos. Né? Também os grandes fazendeiros, né, os expoentes do agronegócio, têm aumento do seu lucro com o uso abusivo de agrotóxicos. Então, não estou dizendo aqui, não é a minha intenção fazer uma condenação, né? Isso é um assunto complexo que envolve, evidentemente, questões que só os especialistas podem dizer, mas eu chamo a atenção para o fato de haver um impacto diferenciado quando a gente socialmente diferenciado quando a gente debate esse tema. Se há temas ligados à questão ambiental que têm um impacto generalizado, sem dúvida, outros têm um impacto socialmente diferenciado. Na apostila a gente levanta alguns outros aspectos que também podem, né, ser pensados sociologicamente, como é o caso do tema da globalização, o tema das desigualdades sociais. O sentido, então, da aula é esse, de que questões que dizem respeito à vida social precisam ser pensadas do ponto de vista crítico, e esse é um dos fatores, um dos objetivos da sociologia. Ou seja, pensar sociologicamente significa problematizar a realidade social.